Hola gente bonita, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Aquí estoy súper contenta con mi camiseta del Real Madrid. E aproveitando essa energia pela 14ª conquista do Real Madrid da Champions League, né? Conquista esta que foi realizada agora no último dia 28 de maio, né? Eu quero aproveitar esse momento também para dar como sugestão, né, de compreensão leitora, pensando que sempre que a compreensão leitora ela traz como tema algo de gosto pessoal, esse processo é muito mais interessante, muito mais divertido e faz com que a língua, né, a língua estrangeira que está sendo trabalhada aí em questão, ela seja mais próxima do seu contexto, mais íntima, mais personalizada também. Então, claro, eu vou dar algumas sugestões em relação ao futebol, mas essas adaptações elas não só podem, como devem ser feitas independente da modalidade. Eu vou dar aqui algumas sugestões de páginas que vocês podem acompanhar aí diferentes notícias esportivas, né? E eu tenho certeza que vocês vão adorar fazer essa compreensão leitora a partir de esportes. Vamos lá? Eu vou começar aqui com 2 jornais esportivos, né? O interessante desses jornais é que você pode fazer o filtro, né? Depois de você entra, você pode fazer o filtro pela modalidade, você pode fazer o filtro também pela equipe, né? Não somente de futebol, mas também, por exemplo, de basquete e outras modalidades. Então, você pode fazer esse direcionamento. E, obviamente, eu selecionei aqui as notícias sobre o Real Madrid, né? Pensando nesse olhar, por exemplo, desde quais são as temáticas que predominam, né? Mas também pensar o seguinte, provavelmente vão aparecer expressões idiomáticas, gírias, vocabulário sobre esporte, né? E ao mesmo tempo você vai estar se atualizando, utilizando informações diretamente dos países que falam espanhol, né? Os países que têm o espanhol como língua oficial. Então você vai fazer esse movimento não somente lendo, por exemplo, uma tradução, mas vai fazendo direto da fonte. O Marca, por exemplo, é da Espanha. Começando aqui pelo jornal esportivo Marca, né, que traz aqui como título Marcelo, um homenagem de leyenda. Então, percebam que vai falar sobre o jogador brasileiro Marcelo, né, depois você faz a leitura com bastante calma, sempre de repente marcando ali alguma outra expressão que de repente você vai procurar em um dicionário online. Mas o mais importante é verificar que é uma leitura agradável, é uma leitura interessante porque é de um tema que você gosta, né? Então sempre esse processo vai ser muito mais interessante. E aí, de repente, durante essa leitura pode aparecer, por exemplo, já no título, um homenagem. Opa, mas em português é uma homenagem? Será que em espanhol é masculino? Português é feminino? Então percebam, né, a importância da leitura e de uma leitura reflexiva. Né? Então é sempre interessante que você faça a leitura primeiro para fazer essa compreensão no sentido do que se trata a notícia e depois fazer uma leitura mais lenta, mais crítica, né? Verificando, por exemplo, o que aparece de estrutura no espanhol e se é igual ou semelhante em relação ao português ou se é completamente diferente, tá? Outra sugestão. O Olé, gente, tem uma característica bem interessante, porque normalmente eles fazem até uma brincadeira, muitas vezes, principalmente quando existe uma rivalidade muito forte, exemplo, Brasil e Argentina, ele tem essa fama, né? Mas ali também ele consegue direcionar conforme as modalidades e conforme as equipes, por exemplo, e aí eles estão fazendo realmente um detalhamento de informações em relação à chegada dos jogadores ali em Madrid, né, para receber todo o carinho, toda
as felicitações em relação à conquista do campeonato. Agora vamos para outras dicas. Esses jornais que eu vou comentar a seguir, eles não têm como foco apenas o esporte, eles tratam de diversos temas, mas o mais importante é que eles ficam como sugestão para que você possa, de repente, procurar sobre uma determinada temática bem atual, bem contemporânea, nessas fontes, né? Eu acho que é importante pensarmos assim, que tudo que está acontecendo no mundo vai ser publicado em diferentes línguas e que a gente possa ter diversas fontes para poder entendermos o que está acontecendo aí na nossa região, aqui na América Latina, enfim, né, no mundo de uma forma geral. Vamos lá. Então, trago aqui para vocês a CNN em espanhol. Lembrando que existe também a CNN em espanhol disponível em algumas empresas de TV a cabo, mas aqui a gente está pensando em questões gratuitas, né? E temos aí Las Atajadas de Courtois le dan a Real Madrid su 14ª orejona, que é como é chamada carinhosamente a taça da Champions League. Tem vídeo, tem, obviamente, a questão da notícia, né, escrita. Então, lembrando, sempre essa perspectiva de diferentes fontes. Isso é extremamente importante. Vamos para a próxima. Eu vou falar para vocês que eu tenho um carinho especial pela BBC News Mundo, principalmente por toda essa atenção, esse foco que eles dão com a língua espanhola. Então, é interessante que nós possamos ver diferentes perspectivas, né? E procurem no YouTube com carinho BBC News Mundo, que vamos ter, assim, disponíveis vários materiais em espanhol, de diferentes temáticas, e se a gente não controlar, a gente vai passar horas e horas escutando, realizando a compreensão auditiva, mas é uma dica extra e um bônus em relação ao que a BBC News faz com esse trabalho em relação à língua espanhola também, tá? Além do site, também no YouTube. Procurem lá o canal, que vocês vão amar, tá? E aqui falando em relação à publicação, né, sobre o Real Madrid. El Real Madrid gana la Champions League, los merengues derrotam a Liverpool em la final de Paris, né? E tem toda a questão do Vinícius Júnior, brasileiro, que fez o gol da final. Então, mais uma vez também aí fazendo todo esse detalhamento dessa última conquista. E eu não poderia deixar de mencionar o El País, né, jornal espanhol, tem uma força gigantesca aqui no Brasil, está presente normalmente nos concursos, nos exames de proficiências, nos vestibulares, então não pode deixar de ser um site, né, uma página, um jornal a ser lido, tá? E obviamente ele não vai estar preso apenas unicamente aos esportes, vão trazer temas de diferentes origens e com certeza você passará bastante tempo realizando leituras aí no El País. E aí eles trazem também, assim como a BBC, a questão do Vinícius, né, que foi o destaque do jogo. Vinícius coronado em la noche más loca de Courtois. Também traz um destaque para o goleiro do Real Madrid. E aí é muito interessante tudo isso que acontece, a seleção dos adjetivos, das imagens, das expressões idiomáticas, das gírias. Então, tenho certeza que todo esse processo de compreensão leitora vai ser super interessante. E é isso, pessoal. Vamos terminando o vídeo de hoje. Reforço que a caixa de comentários sempre vai estar disponível para que você possa fazer aquele pedido especial, que você possa trazer uma sugestão, uma crítica também sempre vai ser muito bem-vinda. E lembrando que a proposta do Feito para Você BR é fazer com que o aprender espanhol seja útil, divertido e principalmente diferenciado. Um forte abraço virtual e nos vemos!